Bem-vinda, meu lindo, bem-vindo, minha linda, sendo forte, sendo corajoso, sendo corajosa. É isso que eu desejo para você, que você tenha força, coragem, porque você é mais que vencedor. E eu quero ver você bem, quero que você realmente cresça na sua vida espiritual, cresça no seu emocional, na sua saúde mental, que você saia dessas prisões que hoje te adoecem. E falando sobre isso, eu vou deixar o recadinho para você que tem interesse em fazer uma terapia de reprocesso generativo. São situações, gente, que a gente reprocessa lá na infância. Eu quero até dar um spoiler aqui. Eu comecei a fazer um atendimento em que ele falou: Grazi, eu não tenho memória nenhuma de 0 a 5 anos. Falei, tudo bem, mas vamos fazer o reprocesso porque é o padrão dentro do método. E o que aconteceu? Na segunda tempo que nós estávamos fazendo reprocesso, as memórias de 5 anos veio. E aí o que aconteceu? Ele veio a entender que muita coisa da vida dele, que ele viveu na fase da adolescência, adulta, até o momento presente, ele viveu baseado em em questões de traumas emocionais, questões da infância, que por mais que ele soubesse, né, que ele passou por aquela situação, não fazia sentido hoje dentro do inconsciente, mas faz, porque o inconsciente, ele resiste a tudo isso. Lembra que eu falei para vocês? 400% de tudo. Então, o que acontece? Situações que ele viveu ao longo do tempo, hoje faz sentido. Porque o inconsciente, ele tem o looping, ele busca... ele faz compulsão à repetição. Então é isso que ele viveu a vida toda. E hoje ele consegue entender dentro da terapia. Então eu convido você que quer ter uma cura, uma transformação, uma libertação dentro de você, de dentro para fora. Vem para terapia que eu te ajudo. O número tá aqui embaixo e o grupo do WhatsApp também. Recados dados. Muito obrigada novamente. Eu quero falar com você sobre o quê? Sobre um comentário que eu vi aqui. Eu deixei a pessoa aí e a pessoa sumiu. E aí? Gente, vamos lá. O que acontece quando você some? Quando você ignora? Existe uma coisa muito boa que eu falo pra todo mundo. Gente, vamos fingir demência. Você só não pode fingir pra sua vida o que te magoa, o que te faz mal e o que realmente faz com que você se diminua e não cresça na sua vida. Por que eu tô querendo dizer isso? A gente fica muito preocupado quando o outro cai fora, quando o outro some. Eu sumi, eu deixei ir e a pessoa desapareceu. Gente, a realidade foi problema dela, já que ela quis sumir, questão dela. Entende? Porque se ela quisesse estar próximo e próxima, ela estaria aí. Você concorda comigo? Ela estaria com você. Então, se ela não está nesse momento com você, deixa ela viver a vida que ela quer viver. Agora, a questão é você. Existem muitas coisas, gente, que você vai ter que fingir demência para viver bem. Você já ouviu um ditado? Vai ter que engolir sapo? E é isso. Você vai ter que engolir certas coisas para viver bem. Porque se você for dar ouvido a tudo que essa pessoa fala, você vai cada vez mais ficar doente. Você vai adoecer, o seu profissional não vai para frente, as portas de emprego não vão aparecer, as coisas não vão acontecer espiritualmente, as coisas não vão acontecer na sua vida. Por quê? Porque você dá muita importância às atitudes que o outro faz. Se o outro fez, você tá bem. Se o outro não fez, você acha que já é um problema. E o que ela faz, gente, ou deixa de fazer, não pode interferir no seu dia a dia, na sua vida. Então, se isso está acontecendo com você, vamos colocar um ponto final. Por quê? Porque o que o outro faz não pode determinar o seu dia, não pode determinar a sua noite e muito menos a sua madrugada, onde às vezes você não consegue dormir, porque dentro da terapia a gente tem uma raiz do problema. E aí vem os sintomas de ansiedade, vem os sintomas de insegurança, de medo, que muitas vezes, né, acabam te sabotando no inconsciente, não deixando que você consiga ter uma noite de sono, que você não consiga acordar bem, exercer a sua função bem. E, gente, isso tem uma justificação, né? Uma justificativa, desculpa, que é o quê? A dependência emocional que você vive em relação à pessoa. Agora, você precisa fingir demência porque a pessoa está vivendo. O que finge demência? É você realmente ignorar. E o que vai acontecer? A sua vida vai andar, entende? Quanto a outra pessoa, ela vai ficar curiosa.
Ele vai ficar curiosa. Ué, peraí, por que ela agora tá fazendo dessa maneira? Por que ela não tá aqui? Por que ela também sumiu? E aí o que ele pensa ou pensa também não te respeita, sabe por quê? Porque você olhou pra você e entendeu o seguinte: eu preciso cuidar da minha vida, eu preciso cuidar de mim, que eu não quero mais adoecer nessa situação e condição de que o outro tem te colocado. Entende? Aí você vive numa situação de angústia eterna que não tem fim. Por quê? Porque você vive o mesmo ciclo. E aí a gente trazendo para terapia é a compulsão, a repetição, o looping. Então, por que eu tô falando para vocês? Para vocês fingirem demência? Porque cada atitude que a pessoa tiver ou cada situação em que a pessoa falar, você levar para o seu sentimento, para o seu coração, o que vai acontecer com vocês? Vocês vão cada vez mais adoecer e não conseguir sair dessa situação, né? E aí, o que eu falo pra vocês? Não se preocupe, gente, se o outro sumiu. Não se preocupe o que o outro tá fazendo. Se você é uma pessoa que busca restauração, entenda que primeiro é a sua vida que precisa ser restaurada. E quanto a do outro, se você busca, você confia em Deus, você precisa entender que há um tempo para todas as coisas. Há um processo que você precisa viver e há um processo que essa pessoa também precisa viver. Então você vai ter que entender que tem que ter calma, tem que ter paciência e esperar vivendo em Deus, esperar de Deus e não da pessoa. Como eu disse e repito, se você esperar dessa criatura, você vai viver doente. E não é só doente, espiritualmente não, mentalmente não, mas é fisicamente, porque aí teu corpo vai começar a somatizar todo esse bombardeio emocional, entende? E você vai cada vez ficar pior. Isso é real, gente. Então, o que eu falo para vocês? É tempo de ignorar, é tempo de fingir demência para viver a sua vida melhor, para você caminhar, porque senão daqui a pouco os anos se passaram e aí quando você tiver mais velho e mais velha, você vai falar assim: olha quanto tempo eu perdi. E se tem uma coisa que na nossa vida, além de Deus, né, que é grandioso e precioso na nossa vida, é o tempo. E o tempo, você não pode voltar atrás, mas você tem como, a partir desse momento, fazer novas coisas. Por quê? Porque você tem oportunidades. Você, cada dia que acorda, você tem uma oportunidade de recomeço, de tentar diferente, de fazer diferente. Mas saia dessa prisão que se é relacionada a outra pessoa. Entende? Que muitas vezes, e na maioria, tá vivendo a vida dela sem pensar se você tá sofrendo ou não. Agora, começa a restaurar sua vida e mudar para ver se não desperta um gatilho na pessoa, da pessoa vir ver o que você tá fazendo, o que aconteceu. É humano. Além de ego, de saber que não tá mais no controle, é humano porque é curioso. O que tá acontecendo? Então, gente, é tempo de viver novas coisas. As velhas se passaram. O que é novas coisas? Que eu quero dizer, não é novo relacionamento, é restauração de vida. Então, que você possa viver isso, que você possa viver o melhor a partir de hoje e a partir desses vídeos, tá bom? Um beijo no seu coração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.